Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. No Aprender a Comer, a semana passada, falamos de queijo. Vamos continuar a falar de queijo hoje com a nutricionista Mariana Chaves. Olá, Mariana. Olá, Nelson. Tu sabes que eu adoro queijo, não é? E tu resolveste fazer 2 ou 3 programas sobre este assunto. Hoje vamos falar particularmente sobre queijos sem lactose. Isto é um mito, é uma boa opção, até porque muitas pessoas que acreditam que têm intolerância à lactose acham que não podem comer queijo. É mesmo assim? Essas pessoas vão ter que ouvir o nosso podcast porque vão aprender que há, efetivamente, queijos que naturalmente não têm lactose. Então, esclarecer aqui várias coisas. Primeiro, consumir um queijo sem lactose não é nem mais saudável, nem mais prejudicial do que o queijo normal. Realmente, há pessoas que têm intolerância à lactose e, na verdade, elas muitas vezes têm sintomas, não é, de intolerância à lactose. Barrigas inchadas, flatulência, às vezes diarreias, às vezes intercaladas com obstipação, há quem tenha mesmo náuseas, há quem tenha dores de cabeça ou mesmo refluxo. Portanto, para essas pessoas faz todo o sentido queijo sem lactose. Então, o que é que acontece aqui em relação a esta lactose? Normalmente é a enzima que nós temos no intestino que se chama lactase, que é responsável por digerir a lactose, que de repente, ou há uma baixa produção desta enzima ou ela não está a funcionar. Está preguiçosa. Exato. Portanto, na verdade... Não cumpre a sua função. Isso, por isso não temos uma alergia. Isto não é uma questão alérgica, porque a lactose é um açúcar natural do leite e, portanto, ou nós o digerimos ou nós não o digerimos e ele tem este impacto em nós. A boa notícia é que muitos queijos têm realmente níveis muito baixos ou nulos de lactose e, além disso, o mercado já oferece queijo sem lactose, onde a lactase, portanto, essa enzima, é adicionada em termos industriais para quebrar a lactose antes de nós consumirmos. Portanto, vai tornar seguro mesmo para quem tenha intolerância à lactose. E quais são então os queijos que são naturalmente isentos de lactose? Que era uma coisa que eu nem sabia que existia. Olha, são aqueles que são maturados, que é, eu vou já explicar, mas quero dar já... Aqueles que têm quase, parece que bolor, não? Sim, são aqueles que sofrem este processo que é o envelhecimento. Ok. Pois pode ter ou não bolor, mas realmente Roquefort que tem bolor... Está certo, não tem lactose. Alguns ficam muito duros também, ou não? Sim, o parmesão, sem dúvida. Okay. O camembert e o brie também são praticamente isentos. Mas então, explicando porquê. Porque há aqui 2 processos. Há o processo de fermentação, que é a fase inicial de produção do queijo. Ou seja, é como um bocadinho no iogurte, assim, uma analogia que podemos fazer com o iogurte, em especial o kefir, não é? Que é uma bebida fermentada, praticamente isenta de lactose, porque teve aqui uma fermentação com as bactérias mais intensa. Portanto, essas bactérias vão fazer o quê? Vão transformar parte da lactose em ácido láctico e ajudam então a reduzir este teor de açúcar. Mas há queijos que depois da fermentação sofrem a dita maturação, que é o envelhecimento do queijo a longo prazo. Então, durante este período, que pode diferir de queijo para queijo o tempo que fiquem a maturar, as bactérias e as enzimas vão continuar a degradar a lactose restante, então vai tornar este queijo ainda mais digerível para quem tem esta questão. Por isso é isto que dizias, quanto mais duro, quanto mais gordura, quanto mais bolor, menos lactose vai ter. E os queijos frescos são uma opção segura para quem acha ou para quem tem mesmo uma intolerância à lactose? Olha, aí é que está o problema, porque no inverso desta escala está realmente o queijo que tem menos gordura e que é menos duro, não é? Que é o queijo fresco, mais mole e com... nós temos sempre que ter aqui a percepção de que quando um queijo tem mais gordura, vai ter menos deste hidrato de carbono, deste açúcar. E depois o inverso, quando ele tem menos gordura, vai ter mais deste hidrato de carbono. Portanto, é aí que está a principal fonte de lactose nos queijos. São queijos frescos, o requeijão, a ricota, o queijo cottage. Também no queijo flamengo acabas por encontrar, e por isso é que acaba por existir o produto do queijo fresco sem lactose, mas atenção que são valores muito inferiores quando comparados com o queijo fresco.
Por isso, claro, temos mesmo que ter esta atenção porque há pessoas que são mais sensíveis, não é? Então nessas é mesmo preciso pedir, olha, o queijo Flamengo tem que ser mesmo sem lactose. Agora, no queijo fresco não há qualquer dúvida, por exemplo, quem tem refluxo gastroesofágico faz todo o sentido ter um queijo sem lactose. E estes queijos sem lactose encontramos já com facilidade em qualquer supermercado. São seguros? São mesmo sem lactose? São mesmo sem lactose. Ok. O processo de remoção da lactose é mesmo simples e natural. Portanto, é a dita enzima que falávamos, que é adicionada, vai decompor a lactose em 2 açúcares simples, que é a glicose e a galactose. Portanto, vai tornar o queijo mais fácil de digerir. Mas é importante explicar que estas moléculas têm um sabor um bocadinho mais doce do que a lactose. Por isso é natural que o sabor do queijo sem lactose, especialmente no queijo fresco, seja mais adocicado. E isto é importante dizer porque normalmente os amantes de queijo às vezes dizem, bom, mas o queijo agora é doce. Não, o queijo não tem que ser doce. O queijo, nós podemos adicionar azeite, os orégãos, o tomilho, a pimenta rosa para quem não tolera pimenta normal, para equilibrar esse efeito, não é? E as ervas aromáticas, não esqueçamos que são uma excelente fonte de imensos minerais também, portanto o manjericão também será muito importante. Agora, a textura mantém-se praticamente inalterada, assim como a cremosidade e a firmeza do queijo original, portanto aí não há tema absolutamente nenhum, é mesmo só no sabor. Associamos também muito o queijo a ser uma fonte de cálcio, não é? E estes queijos sem lactose mantêm essa quantidade de cálcio? Mantêm, intacta. Ou seja, remover a lactose não afeta em nada esta qualidade nutricional do queijo, porque é verdade, o queijo é uma excelente fonte de cálcio. Normalmente as médias, até porque assim até damos mais esta informação importante, não sei se as pessoas têm ideia, mas... Há queijos com mais cálcio do que outros? Muito mais. Portanto, Okay. O parmesão é o rei. Bem, já vimos que o parmesão é o rei numa série de coisas. É, não é? verdade. Aqui também, na parte do cálcio. Cá está, só que imagina, os italianos, houve uma altura que atendia várias italianas, coincidência, penso eu, depois o boca a boca, e várias delas me disseram, nós em Itália temos a tradição de dar uma colher de café de queijo parmesão logo no primeiro ano de vida, na introdução alimentar, pela excelente fonte de cálcio que é. E achei graça que não é uma característica cultural deles. Mas então, claro, tem muito de tudo, não é? É o rei de tudo. O rei da gordura, o sem lactose e o rei do cálcio. Mas, pronto, por ser rei da gordura, também não pode ser à vontadinha. Mas vamos falar aqui de números. Portanto, o parmesão, temos aqui 1100 miligramas de cálcio. O emmental, que muita gente gosta, vem logo a seguir, com 1000 miligramas. O Flamengo, isto por 100 gramas de queijo? Isto por 100 gramas. Okay. Depois eu já vou dizer proporção, mas isto por 100 gramas, que é para as pessoas perceberem aqui um bocadinho o decrescente é parmesão, emmental, Flamengo e depois é que veio o queijo fresco, ricota e cottage e o queijo fresco de Barrar, que é uma miséria, entre 100 miligramas a 150. Pronto, mas... Pouco nutritivo aqui no cálcio, não é? Sem dúvida, e com muitos aditivos muitas vezes e conservantes e para a consistência se manter, aquilo é um produto alimentar, não é comparável com o queijo mas normal. Mas também ninguém come 100 gramas de queijo parmesão, não é? De uma vez. Certo, espero que não. Por isso, a porção comum vamos lá falar. Imagina que é uma colher de sopa do queijo parmesão, vai-te dar 55 miligramas de cálcio. O objetivo, normalmente, é 250. Por dia? Sim. Okay. Ou seja... Já tínhamos aqui uma boa porção do dia. Sim, uma boa porção, 250 é a quantidade que temos num copo de leite. Nós precisamos mais do que isso, precisamos de 1300, 1400. Mas, imagina, quando as pessoas dizem que ao consumir um copo de leite, ou 2, 3 laticínios ao dia, eu consigo as quantidades de cálcio, é importante depois percebermos com os queijos como é que fazemos essa equivalência. Portanto, a colher de sopa do parmesão no prato são 55. Fatia de queijo Flamengo já são 100. Um queijo fresco pequeno, que é normalmente 80 gramas, já pode chegar a 160. Portanto, já é meio copo de leite. Uma colher de sopa do queijo fresco de Barrar, 20 a 30 miligramas de cálcio. É o que tem menos cálcio. Exatamente. Mas todas estas coisas, imagina, um queijo fresco num pequeno almoço, entretanto, já comeste um iogurte, que também, há iogurtes até maiores, de 180 gramas, que já têm uma grande quantidade de cálcio, portanto é uma excelente fonte, sem dúvida. Olha, há aqui uma questão engraçada que é, há alternativas vegetais. Isto funciona? O que é que são estas alternativas vegetais? Há cada vez mais, porque os amantes de queijo são muitos e há pessoas que se tornam veganos também por conceito, não é? Não é só por necessidades de saúde.
E por isso nós temos queijos à base de amêndoas, de caju, de coco ou mesmo de soja. Eles são equiparados aos outros em termos nutricionais? Não totalmente. Porquê? Porque o que é que acontece aqui? O queijo, para além do cálcio que falávamos há pouco, também é uma boa fonte proteica. E quando estamos a falar aqui de maioria destes, não é isso que temos. Num queijo à base de coco, à base de soja, não é isso que temos. Temos menos proteína, alguns até temos menos cálcio, para além de que vamos ter aditivos para melhorar a consistência. Portanto, na verdade, temos que procurar aqueles que têm menos aditivos possíveis, e eu diria que o queijo com mais interesse ainda assim é o que tem na base as amêndoas ou os cajus. Frutos secos, portanto. Sim. Esse será claramente... Olha, e para quem tem intolerância à lactose e adora queijo, uma recomendação final, por favor. Olha, então, focar-se nos queijos ditos maturados que falámos há bocadinho. Os mais velhinhos. Exatamente. Que são quase isentos. Depois experimentar as versões sem lactose, que são aquelas que hoje em dia já são muito semelhantes aos queijos tradicionais, e fazer aquele ajuste do sabor. E acho que vale a pena explorar alguns novos queijos vegetais fermentados, como uma boa alternativa para variar a forma de comer frutos secos, na verdade, é disso Claro. que eu estou aqui a falar, mas o mais importante é não deixar de desfrutar o prazer de comer queijo. Essa que é a frase final que eu queria ouvir. Hoje falamos de queijos sem lactose, é mito, é uma boa opção para a nossa alimentação. Foi isso que nos explicou a Mariana Chaves em mais um episódio do Aprender a Comer. Se ouvir no Spotify, tem sempre por lá uma pergunta feita aqui pela Mariana Chaves a propósito do episódio de hoje. E acho que para a semana vamos continuar a falar de queijo. Vamos, é isso. Combinado. Até para a semana. Até para a semana, Nelson.